Com qual objetivo de se assegurar GEF? Porque na sua aposentadoria você se aposenta com GEF, que é uma coisa que o professor de educação infantil de EMEI não tem. Vocês sabem, né? Professor de educação infantil que não incorporou a GEF, e para incorporar tinha que estar na rede por 5 anos, até agosto de 2005, né? Se ele não incorporou, ele pode fazer GEF, quando se aposentar vai ser o cálculo pela média, é a JBD e mais a média das remunerações que ele teve, né, em complementação de GEF, ou J40 e assim por diante. Então visa preservar o direito daquele que for transformado. As pessoas já me perguntaram: Cláudio, eu vou me transformar, eu tenho que sair de SEI? Não. Eu posso me inscrever na remoção? Pode. A remoção é voluntária? É. Alguém é obrigado a se inscrever na remoção? O único caso de remoção compulsória é quando uma unidade é extinta. Isso já existe. Um SEI existe e pode deixar de existir. Tá? E se ele deixar de existir, você perdeu a sua lotação. Você vai ser removida ex officio. E na condição de ser removido ex officio, você tem vantagem sobre todos os demais. Você escolhe primeiro as vagas, quando tem um caso de extinção de escola. Tem escola que é extinta? Tem, por várias razões. Desaparecimento da demanda, ou até alguns prédios que em situação precária, ele praticamente deixa de existir, vai transferir para outro local, assim por diante. Só nessa situação que a pessoa, dessas duas, são removidas ex officio, por excedência ou por extinção de escola. Fora isso, é voluntário. Eu me inscrevo, né, eu transformo meu cargo, continuo em SEI. Por quanto tempo eu posso continuar em SEI se eu transformar meu cargo? Até a sua aposentadoria. Você fica lá. Né? Ah, mas agora eu me interessa trabalhar em MEI. Inscreve na remoção. Inscrição na remoção é garantia de que você vai conseguir a remoção? Não. Depende da sua classificação, das vagas disponíveis, e pode ser que você muda para EMEI. Aí eu vou para EMEI. O que eu carrego? A remuneração que você tinha, os direitos de desenvolvimento na carreira que eles estão preservados. O que é direito de desenvolvimento na carreira? Se você tem hoje a referência QPE 14, você pode, por evolução funcional, chegar no 15, no 16, no 17, no 18, no 19, no 20, 21, 22, 23. Então, esse desenvolvimento na carreira por evolução funcional lhe permite ser enquadrado em referências superiores, e essas referências superiores lhe assegura remuneração maior. Como é que eu mudo dessas referências? Por tempo e títulos combinados, ou por títulos, como é para qualquer professor que já está na rede. Esse direito vai ser desconstituído, desenvolvimento na carreira? Não. Desenvolvimento funcional? Não. Além de você ter evolução, tem promoção por merecimento e antiguidade. Tá? A evolução você muda nas referências na vertical. Aí a promoção você muda as referências na horizontal, letras A, B, C, D e E. Cada vez que você muda de letra, você tem 6,5 a mais no salário, no padrão de vencimentos. Cada vez que você muda de número, você tem 6,5 a mais no teu vencimento. Isso faz com que nós tenhamos uma tabela de vencimentos, né, com uma amplitude, né, que implica numa diferença entre quem inicia e quem finaliza de 115% nos salários. Isso é bom. Isso está preservado na transformação? Está preservado na transformação. A outra coisa, professora de SEI pode ser assistente de direção no EMEI? Pode. Pode ser designada professora orientadora de sala de leitura no EMEI? No EMEF? Não. Pode ser designada como professora orientadora de informática? Não. As chamadas designações. Se você for convidada como professora de SEI para ser assistente de direção de uma EMEI, a diretora pode até te indicar. Vai ser designada? Não. Porque o teu trabalho está restrito ao quê? Ao SEI. Com a transformação, você poderá ser designada como assistente de direção, como professor orientador de informática, como professor orientador de sala de leitura, substituir diretor de EMEI e de EMEF. Quando é que substitui? Quando o diretor pedir licença.
ou quando ele foi designado para outros cargos na estrutura da Secretaria Municipal de Educação, o cargo dele está lá, mas está vago temporariamente porque ele foi exercer outras funções. Se você hoje, mesmo com habilitação para ser diretor de escola, pretender trabalhar numa EMEI, né, e numa EMEI, você não vai. Agora, com a transformação, você poderá fazê-lo. Por fim, como é que se faz com as pessoas que já são concursadas, estão aguardando? Creio que a maioria de vocês aqui é isso? Sim. Bom, como esse debate ele é constante, muitos de vocês, eu estou falando aqui no geral, que vale também para as pessoas conhecerem um pouquinho da estrutura e funcionamento da rede, dos direitos e assim por diante. Não é? Agora, nós tivemos até agora a convocação de quantos aprovados de educação infantil, PEI. Não é? Foi realizado o concurso foi homologado, né, a sua validade foi homologado em 15 de abril de 2016 e até agora, né, PEIF, passaram 28.705 pessoas. Né, e até agora foram convocados para a escolha 2.796. Tá? Aqui já está incluído a convocação, essa última convocação que saiu hoje, tem uma escolha, né, nos próximos dias, acho que 300 e poucos. 300 e pouco? Não. 162. Faltosos. Tá, 162 que foram chamados. Tá? Então, já está incluído aqui. Então, de 28.705, 162 foram chamados agora. Vão ter outras convocações para escolha? Terão outras convocações de escolha. Para provimento de quais vagas? As vagas decorrentes da criação de novas unidades escolares, de falecimentos de servidores que estão na ativa, de exonerações ou de mudança, eventualmente, do módulo de professores, se ocorrer. Não ocorreu. Tá? Então, se houver a transformação, quem é concursado deixa de ser chamado? Não. Ele vai ser chamado como professor de educação infantil. Para trabalhar onde? Em SEI. A partir do momento que você ingressa no cargo de professor de educação infantil, aí a lei lhe assegura a você fazer a opção pela transformação. Depois do seu ingresso. Depois do seu ingresso. O professor de EMEI não está tirando vaga de SEI. Tá? E até por cálculo. Se saem professores de SEI para trabalhar em EMEI, vai sobrar mais vagas ou menos vagas em SEI? Se a pessoa transformar de SEI para trabalhar em EMEI, ele transforma e se remove. Eu acredito que a pessoa vai fazer se tem interesse em trabalhar em EMEI e EMEV. Para cada um que sai, entra um. Por que em EMEI eu vou precisar de mais professor? EMEI e EMEV. Haja vista a quantidade de professores que têm sido convocados para EMEI e Fundamental 1. Não é isso? É muito superior àqueles que estão sendo convocados para SEI. Então, aumenta a oferta de vaga de SEI se as pessoas transformarem e for para trabalhar em EMEI. E a possibilidade de absorver mais pessoas em EMEI é muito maior do que em SEI. Exceto se a gente conseguir retomar as creches que estão hoje indiretas, conveniadas lá, que são prédio público municipal, né, nas mãos de ONG. As duas pontas têm que ser juntadas, a transformação e a reassunção pela prefeitura dos prédios que estão em mãos de terceirizadas, de conveniadas, as duas coisas. Então, para mim, é muito importante que as pessoas entendam isso, que os direitos, tanto de quem está na rede, quanto daqueles que são concursados, estão preservados. Os concursados vai continuar convocando para ocupar as vagas de SEI? Sim. E depois que eu assumi como professor de educação infantil, porque eu sou concursada, fui chamada na ordem da classificação e tal, aí eu vou poder me manifestar pela transformação após a investidura no cargo. Aí você adquire o direito que o outro tinha, de fazer o quê? Opção. Mas eu não quero. Eu quero continuar sendo professor de PEI, vai continuar sendo professor de PEI. Não existe nada compulsório. Tá? Quiçá, né, a afirmação, esse projeto, o governo quer aprová-lo? Não sabemos. Não temos certeza. Não pode ter certeza absoluta, não quer. Por que não quer? São de terceirizar.
Não, é independente de terceirizar. Por que não quer? Porque esse projeto custa muito dinheiro. Eu acabei de dizer para vocês o seguinte, vai gerar mais emprego. Hoje, uma professora de SEI, ela tem 25 horas relógio com a criança. Vai ter 22 horas e 30 minutos com a criança. Mas a criança continua permanecendo 10 horas quando tem período integral. Então eu vou precisar de mais professor para cobrir todo o período de permanência da criança. Porque eu reduzi o tempo da professora com a criança. Como já aconteceu em EMEI. Então, você precisa contratar mais. Contratar mais significa o quê? Chamar mais professoras concursadas. E quando você tem mais gente, você gasta mais ou gasta menos? Gasta mais. Qual que é todo o discurso do governo? Que não tem dinheiro para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Então quem vende a ilusão, esse é um projeto do governo, porque quer terceirizar, que não sei o que tal. Se ele quer terceirizar, não precisa fazer nada, nem aprovar nada. É só continuar fazendo os convênios, que tem feito. Passou por vários governos, só foi ampliando. E aqui não tem corte partidário, que um quer terceirizar, o outro não. Kassab terceirizou? Terceirizou. Haddad terceirizou? Terceirizou. Dória vai terceirizar? Vai terceirizar, se a gente não pôr o pé no breque. Eu estive no Ministério Público, dia 3, acho que foi dia 3, perguntando para o promotor público qual a providência que eles tomariam em relação à prefeitura. Não é o governo A, B ou C, que só tem expandido a terceirização. Se a Constituição Federal abriga uma terceirização da educação infantil. Daqui a pouco, se vacilar, vai terceirizar também as EMEIs. Só não fizeram até agora, porque se terceirizar a educação infantil de 4 e 5 anos, 11 meses, não recebe dinheiro do Fundeb. Porque senão também já tinham avançado na terceirização de 4 e 5 anos. Então, o governo incluiu, nós tivemos greve do ensino municipal, 17 dias, organizado pelo sindicato que eu presido, uma greve necessária, por conta do quê? Discutir a questão da previdência. Senão vocês que estão chegando aqui vão trabalhar até 62 anos para poder se aposentar. Ter 25 anos de contribuição e sair com 70% do salário. Essa é a reforma. Não podia ficar calado. Fomos à luta. Só nós. Nenhuma outra organização fez isso. Falam, mas não fizeram. Com a greve que nós fizemos, o governo mudou o relatório, tem 62 anos, 60 anos para professor e professor, 25, tem regra de transição. Não é que nós estamos satisfeitos. Dia 24 nós vamos a Brasília em caravana, para ser contra essa reforma. E durante o processo de discussão da reforma, as mobilizações que nós fizemos, nós incluímos a nossa pauta específica para pressionar o governo Dória. Para pressionar fazer o quê? Convocar os concursados. Nós temos professor de educação infantil concursado, professor de educação infantil fundamental 1 concursado, professor de ensino fundamental 2 e médio concursado, diretor e supervisor concursado. Nós queremos que continue convocando para prover os cargos vagos. Isso é 1. 2. Propus a eles abrir um grupo de trabalho para discutir a transformação. Discutir, grupo de trabalho. Não tem projeto de lei, nem eles disseram assim, não, vai transformar. É um grupo de trabalho. Nós não podemos estar avesso à discussão. E eu não tenho dúvida, não sei se o projeto é perfeito, mas nós buscamos perfeição e contamos até com a contribuição que as pessoas que queiram oferecer. Mas eu não tenho dúvida que a forma de nós defendermos aumentar o número de vagas para professores de educação infantil. Permitir que a gente unifique a rede, não tenha distinção entre SEI e EMEI. Acabar com a discriminação entre professora que trabalha em SEI comparado com os direitos e as condições dos outros. Unificar a jornada de trabalho. Trabalho igual, salário igual. Duração da hora-aula igual para ambos. E trânsito na rede. Eu quero trabalhar em MEI, eu quero trabalhar em Fundamental 1. Por que eu tenho um título que me dá o direito, a habilitação de trabalhar em Fundamental 1 e eu renuncio a isso? Eu quero preservar meus direitos. Então, preservados os direitos.
por fim, até para espancar qualquer dúvida e insegurança das pessoas. Eu não sei se o projeto vai ser aprovado, nós estamos debatendo, e é importante, o projeto tramita pela Câmara Municipal. Quando você constitui na greve um protocolo que inclui um item para formar um grupo de trabalho para analisar aspectos jurídicos, aspectos funcionais, consequência na organização da escola e assim por diante, você está aberto ao quê? À discussão. E pode ser que chegue lá na frente e diz, ó, muda aqui, muda ali, aperfeiçoa mais. Mas imagina que o projeto estivesse totalmente pronto, fosse a votação na Câmara. Para votar um projeto de lei na Câmara Municipal, você tem que protocolar, como eu fiz. Protocolei o projeto. Esse projeto vai para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal. Ele é composta de 9 vereadores. Esses vereadores vão ter que dar um parecer se esse projeto é legal, se ele é constitucional. Se for legal, sai da Comissão de Constituição e Justiça, vai para uma outra comissão, que é a Comissão de Administração Pública. Lá tem também 7 vereadores. Tem 7 vereadores que vão dar um parecer se são favoráveis ou não. Se for favorável, sai da Comissão de Administração Pública e vai para a Comissão de Finanças e Orçamento, porque ele cria despesas. E ao criar despesas, o governo vai dizer, sou favorável, sou contrário, vai agir. Tá? E se as despesas que forem criadas, que foram acrescidas com a aprovação da lei, são compatíveis com as receitas da prefeitura, com o orçamento. Sai da Comissão de Finanças e vai para a Comissão de Educação, porque é um projeto que dispõe sobre a organização do trabalho e assim por diante. A comissão que eu sou presidente. Se tiver parecer favorável, aí sim vai para o plenário, para ser votado pelos 55 vereadores. Primeira votação e segunda votação. Imagina que a gente faça todo esse ciclo e a lei é votada. E a lei é aprovada. Aí tem um decreto regulamentador para dizer em que prazos que você pode fazer a opção, ou se todos aqueles que não desejam fazer permaneçam como estão. Ou seja, só vai se manifestar quem quer. Quem não quer não precisa fazer nada. Tá? Mas para as pessoas terem segurança, nesse projeto nós vamos incluir um artigo que diga que mesmo a pessoa que fez a opção pode renunciar no prazo de 3 anos. Você fez a opção, me transformei meu cargo de PEI para PEIF, Professor de Educação Infantil Fundamental 1. Aí no ano seguinte você fala, nossa, isso daqui não prestou não. Tá? O que você faz? Reverter a opção. Da onde que vem isso? Das sugestões apresentadas para gerar segurança para a pessoa. Então, quem não quer, não faça. Porque não é compulsório. E quem quer, e se lá na frente se arrepender, pode retornar. Ele tem a possibilidade de retornar. Por isso que numa resposta que eu dei às pessoas, que tem lá um selinho, né? Marcha da Secretaria de Educação, não sei das quantas. Né? Assim, sim, quem não quer, usar melhor a sua... Não, já vou terminar. Quem não quer, não precisa marchar, é só não fazer a opção. Mas se ainda assim desejar marchar, que o faça. Eu espero que nessa oportunidade seja para defender os direitos, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, proteger os direitos. Eu respeito plenamente. E as pessoas que o fizerem no dia 10 de maio, marchando e vindo até aqui, e se quiserem conversar comigo, eu estou extremamente à disposição. Por fim, para espancar, afastar novamente. Eu não trabalho com mentiras. Não vou trabalhar. Tem gente que diz... Nós queremos que todos aprovados no concurso sejam convocados para escolher. Eu já vi um monte de publicações assim. Todos aprovados no concurso vão ser convocados para a escolha? Não. Por que não vão? Porque só tem na rede municipal de ensino 12.300... Só existem 12.950 cargos de professor de educação infantil. 12.950. Imagina que nenhum cargo desse tivesse sido provido. Então o potencial para chamar, né, uma primeira chamada, porque depois quem foi chamar, quem foi convocado pode ter alguma coisa, se exonerou, tal, então no tempo pode aumentar.
Mas o que existe são 12.950 cargos. A maioria desses cargos, 80%, 90%, estão providos. Então as vagas existentes são poucas. Então, por que eu coloquei lá o projeto meu de retomar as creches conveniadas? Porque se elas forem retomadas, tem que vir uma lei para a Câmara Municipal aumentando a quantidade de cargos existentes. E se aumentar a quantidade de cargos existentes, essa fila de espera de 28 mil vagas, eu vou ter muito mais chances para mais pessoas escolherem do que no quadro atual. Então, o concurso tem sua validade? Tá bom, até agora foram chamados, né, menos de 1.500 pessoas. Imagina que você multiplique por 4 durante o prazo de validade do concurso. Você vai chegar a 6.000 e poucas pessoas se chegar. Então, eu já vi gente dizendo, não, vai chamar todos, foi no movimento, vamos lá na casa de não sei das quantas para pressionar, para chamar tudo. Aí é vender fumaça. E isso eu não faço, não vou fazer. Vereador, só para complementar a sua lei que você está falando, comente para a gente sobre esse parágrafo único, por favor. Só para complementar a sua lei, só para comentar sobre esse parágrafo único. Do artigo 4º. Isso, por favor. Os atuais cargos de professor de educação infantil passarão a partir da publicação brasileira a denominar-se professor de educação infantil e fundamental 1. Então, ele está querendo dizer que assim que essa lei for aprovada, então a pessoa não vai ter opção. Por opção, sempre é opção. Mas no parágrafo não está especificando isso. Mas não é nesse parágrafo que você diz exatamente que é opção. Nunca me sabia isso no artigo. Sempre, a transformação, e mesmo que você quisesse, você não pode. Tá? Vocês têm provimento de um cargo, provido por concurso. Artigo 3º. Os atuais professores de educação infantil, ensino fundamental 1 e professores de ensino fundamental 2 e médio, submetidos a jornada de 20 horas, aulas semanais, e a jornada básica docente de 30 horas, nos termos contidos no inciso 2 da Lei 14.660, poderão, por opção, ser integrados na jornada básica de 30 horas semanais, a que se refere o caput desse artigo, e composição nos termos dos seus incisos 1 e 2, passando a ser a esta jornada do seu cargo docente, por opção. Você muda a denominação, ao mudar a denominação, muda a composição da jornada, é sempre por opção. E ainda que não constasse na lei, tá? O que aconteceu, não sei se tem alguém que já é efetivo na rede aqui, tem alguém que é efetivo, né? Vocês duas. Em 2007, aconteceu uma transformação de professor adjunto em professor titular. A carreira do magistério é composta de classes, classe docente e classe de gestor. E a classe docente era composta de cargos de professor adjunto de educação infantil e fundamental 1, professor adjunto de ensino fundamental 2 e médio, professor titular de educação infantil, professor titular de ensino fundamental 2 e médio. Só que esse professor adjunto, ele só recebia por 10 horas aula. 10. Então era metade, 1/3, na verdade, da jornada básica docente, a remuneração dele. No entanto, se a escola precisasse do seu trabalho, você obrigatoriamente tinha que ficar 20. Então você ganhava 10 e quando a rede precisava, você tinha obrigado a trabalhar 20. Isso era uma excrescência, um absurdo. Aí nós apresentamos um projeto, batalhamos e conseguimos incluir na Lei 14.660 de 2007 a transformação de professor adjunto em titular. Esse professor adjunto passaria a receber pela mesma jornada do professor titular, ainda que não tivesse regência, que é a jornada básica docente. Só por essa situação já é favorável, não tem nada para perder.